Irmãos, eu quero convidar todos para abrirem sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, 26, 27 e 28. Vocês estão lindos de farda, né? Cada classe aí com a cor, e eu estou com as crianças de amarelo. Estou aqui na mesma cor das crianças. O irmão Jormiliano me pediu que eu falasse sobre a identidade do professor hoje, e amanhã que eu falasse do ensino para as diversas idades, para as diversas classes. Então, nossa organização é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre o professor em si, sobre o ser professor, sobre a identidade, sobre quem o professor é. Hoje é um dia de incentivo, hoje é um dia de receber mais um gás, um fortalecimento para trabalhar para o Senhor, para buscar o Senhor. E amanhã é o dia de ser equipado. Você já está animado, já está fortalecido de hoje, aí amanhã você vai ser equipado, porque amanhã a gente vai ver como fazer isso, como trabalhar para o Senhor no ensino. Amém? Então, deu para entender que hoje nós vamos falar primeiro de nós e amanhã do nosso trabalho, mas diretamente, tá bom? Então, vamos começar aqui com a leitura bíblica. Gênesis. Gente, a idade, eu tenho que trazer. Tem gente que é aqui, o meu é aqui. A Bíblia tem que vir para cima do olho. Diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Essa leitura é importantíssima para a gente entender qual é mesmo a nossa identidade. Porque fala de como fomos criados, e que fomos criados para dominar, e que fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador, do nosso Senhor. Então nos diz sobre quem somos. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E para começar, eu vou contar uma história para vocês. Quem gosta de história? Eu olhei para as crianças para ver aqui. Quem gosta de história? Eu amo histórias, então vou começar com essa ilustração. Bem, gente, era uma vez um camponês que tinha uma fazenda que criava muitas galinhas. E um dia, ele passeando numa floresta lá perto, ele encontrou um filhote de águia. E ele disse: vou levar esse filhote de águia para a minha fazenda. Chegando na fazenda, ele pegou o filhote de águia e colocou no puleiro com as galinhas. E ele criou aquele filhote de águia como se fosse uma galinha. Então, ele dava milho para as galinhas, dava milho para o filhote de águia. Os filhotes de águias passeavam, as galinhas passeavam ali pelo terreiro ciscando, o filhote de águia estava atrás e passeava pelo terreiro ciscando. E passou alguns anos. Um dia chegou um naturalista que estava fazendo umas pesquisas na floresta ali perto e resolveu passar naquela fazenda. E quando ele chegou, ele percebeu que tinham várias galinhas ciscando. E no meio das galinhas tinha uma águia. E ele estranhou e disse: mas isso não é uma galinha, isso é uma águia. Como assim ela está no meio das galinhas? Aquele fazendeiro, aquele camponês respondeu: isso era uma águia. Quando eu encontrei, era um filhote de águia, mas eu criei como galinha e agora é uma galinha. Aí o naturalista não aceitou, falou: não, isso é uma águia. Quem nasce para ser águia nunca vira galinha.
E aí aquele fazendeiro teimou e disse: não, isso é uma galinha. Aí o naturalista conseguiu pegar a águia, colocou no seu braço e disse: voa, águia, você é uma águia, voa, voa longe no céu. A águia olhou para as galinhas, deu um pulo e começou a ciscar junto com elas. Aí o fazendeiro disse: eu não te falei que virou galinha? Aí aquele naturalista não aceitou aquilo, pegou de novo aquela águia e chamou o fazendeiro e chamou para tirar as provas daquela conversa. E levou o fazendeiro até uma montanha alta e disse: vamos ver se não é a águia. E colocou novamente a águia no seu braço e disse novamente: voa, águia, voa. Mas a águia parecia estar até tremendo de medo da altura. Mas o naturalista, inconformado, pegou a águia e jogou ao vento. E a águia começou a bater as asas, buscando um chão para pousar, como a galinha faz naquele pouso rápido. Mas ela não encontrou. Estava muito alto. Então, desesperada, ela batia as asas. De repente, aquela águia começou a voar. E voou alto, foi longe e se misturou com o firmamento azul do céu e desapareceu. Por que eu estou contando essa história? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Deus. O pecado distorceu essa imagem. O inimigo tem dito que a gente não é nada. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente que a gente não pode, que a gente não vai fazer, que a gente não tem condições de fazer as coisas, que a gente não é o que Deus diz que é. Mas se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que o pecado tenha distorcido essa imagem, no momento que somos resgatados por Jesus, temos uma imagem resgatada. E teremos isso plenamente resgatado no céu. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Deus nos criou, cada um de nós, com um propósito. Ninguém é fruto do acaso. Ninguém aqui nasceu por um acaso. Todos foram criados com um propósito. E Deus não criou você para ser galinha. Deus criou você para ser águia, para voar, para crescer, para fazer a sua obra, para ser bem sucedido onde você colocar a sua mão. Deus criou você assim. Mas o inimigo, as circunstâncias da vida, os problemas têm dito que você não pode. E hoje eu vim dizer que no Senhor você pode fazer tudo que Deus planejou para a sua vida. E Deus tem planos para você. E é sobre isso, sobre entender quem somos em Cristo, que nós vamos falar hoje. E isso que eu vou falar, depois eu vou aplicar mais aos professores, mas isso serve para qualquer um da igreja que está aqui hoje, desde o menorzinho, desde a menor criança que está aqui hoje. Então eu queria que vocês ficassem atentos para entender o que Deus quer falar contigo. Pode passar. Então nós vamos começar entendendo o que é identidade. O que é mesmo identidade? Identidade fala daquilo que somos, daquilo que nos diferencia do outro. Aí eu pergunto: quem é você? É o mesmo que perguntar. Quando eu pergunto o que é identidade, eu estou perguntando, quando eu pergunto a alguém qual é a sua identidade, eu estou perguntando quem é você. E aí, para vocês responderem, quem trouxe celular hoje aqui? Quem trouxe? Algumas pessoas. Agora, só agora, pastor, posso pedir para abrir o celular? Abra o celular na sua câmera frontal e olhe para a sua imagem. Passe, se tiver algumas pessoas ao seu redor que não tem celular, após olhar, empreste seu celular para a pessoa também se ver. Dê uma olhadinha em você e pense: quem é você? Quem é você? Pode emprestar aí para as pessoas se verem, mostra aí para as pessoas. Quem é você? O que vem à sua mente? O que você pensa quando você vê a sua imagem? O que você sente quando você se olha no espelho? Quem é você? Essa é a pergunta. Reflitam aí, quem é você? Se você não viu agora no celular, porque você está distante de alguém com o celular, mas lembre quando você olhou no espelho, arrumou os cabelos,
para virem à igreja. Tem uns com pouco cabelo, né? Mas às vezes a gente passa a mãozinha assim. Quem tem pouco cabelo, quem é você? Essa é a pergunta. O que você vê? Passe, por favor. Sabe, aí eu vou começar explicando quem você não é. Antes de falar quem você é, eu vou explicar quem você não é. Primeiro, você não é o que você pensa. Não é o que você pensa que define quem você é. Você não é. Porque você pensa que é algo, você não é. Não é o que você pensa que define o que você é. Não é o que você sente que define quem você é. Não é também o que as pessoas dizem que você é, que define quem você é. E não é o seu pecado, o pecado que você cometeu, que define quem você é. Então, você pode estar me perguntando, passe por favor. Então, o que me define? E eu vou te dizer, o que te define é o que Deus diz a teu respeito. É o que Deus diz que você é. Isso sim é o que você é. O que me define é o que Deus diz sobre mim. O que define cada um aqui é o que Deus diz sobre você. Para explicar melhor, às vezes a gente pensa que a gente é tanta coisa. Tem gente que acha que é importante, tem gente que acha que é muito bonito, mas tem gente que acha que é insignificante, tem gente que se acha desnecessários, tem gente que se acha ignorante, sem inteligência, sem talento, sem dons. Tem gente que se acha de tanta forma, né? Tem gente que acha assim que não vale nada, que não significa nada, que se deprecia totalmente. Não é porque você acha isso que você é isso. Você é o que Deus diz que você é. Tem gente que sente que não é nada, porque passou por tantas coisas, foi tão desprezada na vida, enfrentou tantos problemas, sofreu tantos traumas, que acha que se sente mal consigo mesmo, que quando eu mandei olhar, falou, ainda bem que eu não vou nem olhar, nem vou pegar esse celular aqui, que eu não quero nem ver, que se acha feio, que se acha feia. Tem gente que não gosta de si mesmo. Tem gente que não está satisfeito consigo mesmo e que se culpa por um monte de coisa, então sente mal até mesmo em pensar de si mesmo. Aí eu vou dizer, mas você não é o que você sente que você é. Tem gente que escuta tanta coisa sobre si, que já ouviu alguém te xingar, depreciar, falar que é burro, humilhar, falar tantas palavras. Tem gente que já foi tão ofendido que começou a acreditar que é o que disseram que ele era. Às vezes ofendido por pessoas dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, ou então por pessoas de liderança, professores, líderes, em outros espaços, patrões. E as pessoas começam a acreditar que é o que dizem que ela é, mas não é isso que elas são. E ainda, muitas vezes, a pessoa peca e acredita que seu pecado, o seu erro, a sua atitude é que define quem ela é. E muitas vezes a igreja contribui para isso, porque as igrejas começam a estigmatizar as pessoas, chamando você é prostituta, você é isso, você é aquilo, e começa a dar nome às pessoas do que elas são. E elas não são o que elas sentem, o que elas pensam, o que dizem que elas são. E elas são o quê? O que Deus diz a seu respeito. E a primeira coisa que Deus diz a seu respeito, nós vimos hoje, que somos a imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Pode passar. Então, diante disso, nós definimos aqui quem somos, como é que a gente descobre, né? Que a gente é o que Deus diz que é. Então, diante disso, é importante entendermos uma coisa. Somos o que Deus diz que somos, mas não sabermos quem somos, ou seja, termos uma visão equivocada, um entendimento errado de quem somos, nos leva a viver aquilo que Deus não projetou para nós. Deixa eu explicar essa frase de novo para vocês. Somos o que Deus disse, já entendi isso. Só que tem hora que a gente não sabe quem somos. Deus disse o que somos, é isso que somos, mas a gente não entende o que somos. A gente começa a acreditar em tanta coisa que a gente
não entende o que somos mesmo. Nós começamos a ter essa visão equivocada que eu falei, pensando que somos alguma coisa diferente do que Deus diz, sentindo que somos alguma coisa diferente do que diz. Só que isso é muito perigoso, porque a gente acaba vivendo de uma maneira que Deus não projetou. Muitas vezes Deus te projetou para ser, por exemplo, um grande líder, mas você acha que você é tão fraco, tão fracassado, que você não vive o que Deus projetou. Deus está te chamando, está te convocando, você não escuta. Vou te contar uma história bíblica que ilustra disso. Vou falar de Gideão, mas lembrei de outra aqui agora, que eu gosto muito. Vocês lembram daquela história que Josué manda 12 espias para ver a terra de Israel que deveria ser conquistada? Que o Senhor já tinha dito que era a terra que mana leite e mel e que aquela terra seria do povo de Deus? Vocês lembram dessa história? Então, quando os 12 espias chegam lá, eles veem a abundância da terra, né? Como a terra realmente era maravilhosa, as uvas da terra eram enormes, que precisavam de mais de uma pessoa carregar esse cacho de uva, mas eles também veem gigantes. E quando eles veem os gigantes e eles olham para si mesmos, eles ficam arrasados. E quando eles retornam, e Josué pergunta, e aí, como é a terra? Eles falam, não, é isso mesmo que Deus falou, é boa, terra boa, mana leite e mel, mas lá tem gigantes, não podemos com eles. E aí eles dizem, nós somos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto diante deles. Assim também somos aos olhos deles. Olha o que eles estão dizendo. Nos consideramos gafanhotos. Perdemos já. Nada, um inseto pequeno diante deles. Já perdemos. Somos gafanhotos. Nós nos consideramos assim e eles também. Olham para nós e consideram a gente assim. Vocês acham que eles viram aqueles espias? Vocês acham que viram, gente? Vem aqui, imagine naquela época que tudo era da guerra. Chega uma pessoa espiando a terra para fazer guerra. Eles iam deixar esses espias voltar vivos se eles vissem? Não, ninguém viu. Mas ele já se considerava aos olhos dos outros aquilo, ele acreditava tanto, eles acreditavam tanto que eles não eram nada, que eles eram simples insetos, que eles achavam que todo mundo estava vendo eles da mesma forma. E o que aconteceu com eles? Eles não entraram na terra prometida. Os 10 espias dos 12 que acreditaram que era como um gafanhoto, não viveram a promessa de Deus, porque não acreditavam no que Deus disse que eles eram, porque Deus disse que eles eram os donos daquela terra. Mas ao contrário, Caleb e Josué, eles acreditaram nisso. E sabe o que eles disseram? Eles são como um pão para nós. Em vez de se ver como um gafanhoto, eles disseram, eles são como alimento, a gente come, arranca e pronto. Então, se você não tiver a visão que Deus tem para a sua vida, você não vai conseguir viver os propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem chamado para cada um de nós, mas se a gente não compreender isso, a gente não vai viver o projeto de Deus. E hoje, quando eu estava vindo no ônibus, eu pedi a Deus para confirmar uma palavra que Deus tinha me dado em relação para essa noite. E novamente Deus me confirmou. E eu vou usar a história de Gideão para dizer o que o Senhor me disse. Gideão era um homem que estava de Israel. Israel estava lá, né? Os midianitas tinham cercado, tinham dominado. Então tudo que Israel plantava, os midianitas iam e arrancavam. Tudo que nascia eles pegavam para si. Os bois eles levavam para si e deixavam Israel na miséria. Gideão pegou e falou, tinha um pouco de trigo, que ele conseguiu plantar às escondidas, e ele foi malhar o trigo num lugar que prensa uva. Geralmente, quando é pouco trigo, malhar o trigo é com uma vara para tirar a casca do trigo, então não era muito. Então ele estava no fundo do lagar lá, malhando o trigo para que os midianitas não o encontrassem. O que Gideão estava fazendo? Escondido do inimigo. Com medo do inimigo. E aí o que Gideão faz? Ele fica escondido do inimigo com medo. Aí vem o anjo do Senhor, uma teofania, aparição do próprio Jesus. Chega o anjo do Senhor e diz, Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Se vocês forem olhar outras traduções,
Eu não vou pedir para a gente não ocupar o tempo, senão eu ia pedir vocês. Tem uns lugares que fala assim, varão corajoso, guerreiro corajoso, outra tradução diz. Guerreiro corajoso. Gideão parecia alguma coisa disso? Gente, Gideão estava escondido com medo dos inimigos pegarem ele. Como assim ele era corajoso? Como assim Gideão era corajoso? Porque Deus não nos define por um momento da nossa vida, gente. Eu esqueço que está filmando, eu saio do lugar, né? Deus não define a gente por um momento da nossa vida. Deus projetou Gideão como um guerreiro corajoso, mesmo que ele estava com medo. Deus tinha projetado Gideão como um guerreiro corajoso. Então, gente, se Deus projetou Gideão como um guerreiro corajoso, Deus o chama de guerreiro corajoso, de varão valoroso, porque Deus tinha projetado ele para isso. Mas Gideão estava vivendo um medo, tanto que o Senhor manda Gideão ir guerrear contra os midianitas. Primeiro o Senhor manda Gideão destruir as imagens de Baal. Gideão, a Bíblia diz que Gideão vai de noite porque estava com medo, mas pelo menos foi, enfrentou seu medo e foi. Depois o Senhor manda Gideão vencer os midianitas. Aí Gideão pede prova ao Senhor. Um novelo molhado de orvalho, a terra seca. Depois fala, não Senhor, me dá a prova que a terra fique molhada de orvalho e a lã seca. Então o que Gideão estava fazendo? Eu preciso ter tanta certeza, Senhor, porque senão eu não vou. Eu estou com medo. Gideão tinha características de medrosos aos olhos dele e até aos olhos da gente quando a gente lê a história. Mas Deus sabia quem Gideão era e Deus o chama de homem corajoso, de guerreiro. E aí o Senhor manda Gideão para a guerra, ele vai, conclama o povo, vai uma multidão. O Senhor fala, não, tem muita gente, manda voltar, só fica 300. E aí o Senhor vira para Gideão e diz assim, Gideão, pode descer, os midianitas são seus. Mas se tu ainda tiver medo, vocês acreditam que Gideão ainda estava com medo? Se tu ainda tiver medo, vai lá só com teu servo e escuta lá o que eles vão dizer. Aí chega lá, Gideão escuta da própria boca do inimigo. Um diz, eu sonhei. Aí o outro diz, esse sonho eu te dou a interpretação. É Gideão que está vindo e vai nos destruir. Só quando Gideão escuta da boca do próprio inimigo, que ele retorna com coragem e diz, vamos porque os midianitas são nossos. E é aí que Deus entrega os midianitas na mão do Gideão. Irmãos, o que eu trouxe de uma mensagem de Deus, isso é direto para essa igreja, talvez para uma pessoa, não sei, não tenha medo de fazer o que Deus está te chamando para fazer. Não tenha medo. A força é dele. Você pode estar se enxergando, eu sou um fraco, o Senhor está dizendo, mas você é forte comigo. Você pode estar dizendo, eu não consigo, o Senhor está dizendo, mas eu te dou os dons e talentos. Você pode estar dizendo, não, eu não sei, o Senhor, mas eu vou te capacitar. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa é uma mensagem direta de Deus para a sua vida hoje. Não tenha medo, o Senhor está dizendo. Sabe o que o Senhor diz em Joel? Diz o fraco, sou forte. Deus não manda o forte, ele não diz que ele é forte. O Senhor diz, não, você é fraco mesmo. Mas você como fraco, declare que você é forte, porque você está comigo. Haja como forte, viva como forte, porque a sua força vem de mim. Não tenha medo, amém? Vamos seguir. Diante de tudo que eu falei, isso foi uma longa introdução, viu? Diante de tudo que eu falei, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Você entende que Deus criou você com uma identidade, mas que suas atitudes, seus sentimentos e pensamentos podem distorcer essa identidade e levá-lo a viver fora do propósito de Deus? Entenderam isso? Deu para entender? Você entende como é importante você compreender quem você é? Você entende isso? Quem Deus diz que você é? Você entende que é importante entender isso?
Eu acho que a identidade fala daquelas perguntas que a nossa alma sente sede. Qual o meu propósito na vida? Quem sou eu? Para que eu fui criado? Por quê? O que Deus quer de mim? Fala disso. Isso é a nossa identidade. Agora, para a gente entender quem realmente somos, o que a gente precisa fazer? Vai lá, mais uma história. Essa é minha, é real. Vou contar um segredo meu aqui para vocês. Eu sou super distraída, super desastrada. Eu derrubo as coisas, eu deixo a geladeira aberta, eu esqueço o fogo ligado do fogão, eu esqueço onde eu perco o celular, eu esqueço onde deixo o celular, onde deixo as chaves. Na igreja eu saio catando banco por banco para ver onde estão minhas coisas. Eu sou mais ou menos assim. Então, por muitas vezes, eu perco o celular na igreja. Muitas. Não foi engraçado, eu contei essa história um dia na minha igreja. A gente estava num evento de EBS, Escola Bíblica Especial, sobre identidade, e eu contei essa história. Vocês acreditam que nesse mesmo dia eu perdi o celular? Só que a irmã encontrou, aí meu esposo foi buscar na casa dela. No mesmo dia eu perdi de novo. Mas essa história é o seguinte: uma vez eu perdi o celular e eu procurei em todo lugar e não encontrei. Procurei, gente, mas eu procurei mesmo, e nada. Olhei nos bancos, achei que já era o meu celular. Procurando. Aí de repente eu perguntei para alguém: você não viu um celular assim? A pessoa me disse: não sei quem viu e entregou para o seu esposo. Aí o que eu fiz? Parei de procurar o celular e agora eu estava procurando quem? O meu esposo. Porque ele tinha o meu celular, o que eu queria. Sabe como é que a gente vai entender qual é a nossa identidade? Quando a gente para de procurar pela identidade e procuramos pelo nosso Deus, que é quem nos dá a verdadeira identidade. É nele que encontramos a verdadeira identidade. Quando a gente volta para o Senhor, quando a gente se volta para o Senhor e a gente se aproxima dele, a nossa identidade é revelada. O Senhor nos mostra o que Ele quer de nós. Quando Isaías se aproximou do Senhor e teve a grande revelação do céu, o que foi que o Senhor fez? Mostrou quem Isaías era e qual o propósito de Deus para a vida de Isaías. Vai, diz a este povo: tu és profeta, vai dizer, declare. Então, é assim que encontramos a nossa verdadeira identidade. Já que encontramos no Senhor, como mesmo encontramos isso no Senhor? É através da busca a Deus, da oração, da palavra. A palavra diz que somos. Através da oração o Senhor nos revela. E hoje a gente já viu algumas coisas que a Bíblia diz que somos. Nós já vimos que fomos feitos parecidos com Deus. Nós já vimos que o pecado distorceu essa imagem e semelhança. E agora eu quero falar outra coisa. Mas Deus preparou tudo para que voltássemos a ser o que Ele sabe que somos, pois foi o que Ele planejou para nós. Deus preparou tudo para que voltássemos a ser o que Deus sabe realmente que somos. Deus já preparou tudo. Como Deus preparou? Tem alguém que não é crente aqui? Que não é cristão? Não tem, né? Então, vocês sabem. Deus preparou enviando Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, nos dando novamente a Ele, restaurando a nossa identidade dEle. Tem aquela história, crianças, não sei se vocês conhecem, do barquinho, que o menino, ele tinha ele amava barquinhos. Tem gente que ama carrinhos, tem meninas que amam bonecas, e este menino amava barquinhos. Então, todo dia ele fazia um barquinho de papel para brincar na água. Só que desmanchava o barquinho, molhava, rasgava, e ele ficava chateado. Um dia ele pediu o pai e os dois fizeram juntos um barquinho de madeira. E ele brincava, ele estava super feliz. O barquinho de madeira foi feito com tanto cuidado, com tanto amor, pintado, estava lindo. Um dia choveu bastante e o menino achou de brincar com um barquinho na enxurrada, na rua. O que aconteceu? Ele colocou o barquinho, mas ele não imaginou que a enxurrada ia levar o barquinho embora. Ele chorou, procurou, o pai caminhou e ele ficou muito triste porque perdeu o barquinho, gente. Os meninos estão rindo ali, eu acontece essas coisas quando tem criança. E ele ficou muito triste porque perdeu o barquinho. E aí um dia, meninos, escutem, um dia ele estava caminhando em frente de uma loja e ele olha. E na vitrine, um barquinho igualzinho dele.
Ele entrou e falou: moço, deixa eu ver esse barquinho. Quando ele pegou, era o barquinho dele. Ele disse: mas moço, esse barquinho é meu. O vendedor tomou na mão dele o barquinho e disse: não, esse barquinho é da loja. Se você quiser, você vai ter que comprar. Mas fui eu e meu pai que fizemos. Falou: não, se você quiser esse barquinho, você vai ter que comprar. Aqui é da loja, custa tanto. O menino falou: mas eu não tenho esse dinheiro. Fui eu que fiz. Ele falou: mas você só vai ter esse barquinho de volta se você comprar. Achado não é roubado. Colocou lá na loja. E aí o menino foi para casa, trabalhou, ajudou o vizinho, colocou lixo para fora e tudo. Ele pediu uma moeda, até que ele juntou a quantidade de dinheiro necessário, foi lá e comprou o seu barquinho. E agora o menino, bem feliz, olha para o seu barquinho e diz o seguinte: barquinho, você é 2 vezes meu. Você é meu porque eu te fiz, e você é meu porque eu te comprei por um preço muito alto. É isso que o Pai faz conosco. Ele quer que vivamos aquilo para qual Ele nos programou que vivêssemos. Então Ele nos fez para isso. O inimigo nos tentou, né? O pecado nos afastou do Senhor, mas Ele foi lá e nos comprou com o seu sangue precioso, com o sangue precioso do seu filho, e disse: eu comprei por um alto preço, você é meu, viva agora aquilo que eu preparei para você viver. É isso que Deus fez por nós. Então nós somos muito especiais, nós somos muito importantes. Nós somos obra-prima da criação. Nós somos 2 vezes do Senhor. No texto que eu li no início, o Senhor diz que nos projetou para governarmos sobre todos. O Senhor nos projetou para grandes coisas. Mas por que a gente muitas vezes fica fazendo só coisas pequenas e medíocres? Porque nós não acreditamos que fomos feitos para grande coisa. É como se a gente dissesse: é Deus, tu me fez mais ou menos. Não sou lá essas coisas não, tu não sabe o que faz. A gente está indo de encontro ao que Deus fez. E tudo que Deus faz é perfeito. Então assim, volta lá só um pouquinho para eu dizer a última frase. Então aqui, existe 3 aspectos. Então aqui, ó, quando o Senhor Jesus nos resgata, entramos no processo de encontro com a nossa verdadeira identidade. Certo? Até aqui a gente entendeu isso. 3 aspectos envolvidos nesse processo de encontro de verdadeira identidade. Primeiro aspecto: viver em Cristo, vida abundante. Que é aquilo, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa a sua história passada. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você é outra pessoa. Hoje, se você se arrependeu hoje dos seus pecados, e se você voltou seu coração para Deus hoje você é nova criatura. E o resgate da promessa do Senhor na sua vida está confirmado. Depende agora de você entrar pela porta e viver o que Deus tem para você. Segundo aspecto: viver com Cristo. Então, o primeiro aspecto, isso não é sequencial, não é etapa, são aspectos que acontecem misturado. Primeiro, viver em Cristo é deixar de viver para nós mesmos e vivermos nele. É Cristo em nós. O segundo é viver com Cristo. Ou seja, é caminhar com Jesus, é andar com Ele, é tornar amigo de Jesus, é ser discípulo de Jesus. Sabe o que é um discípulo? É um aprendiz, é aquele que está ali aprendendo com o mestre. Você só vai entender seu propósito se você andar com Jesus, conversar com Ele, ser discípulo dEle. Você só vai viver bem o seu propósito se você estiver perto dEle. Senão você não vai viver o que Deus te chamou para viver. É com Ele que precisamos estar. Olha esse versículo, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Quando a gente anda com Jesus, a gente se torna diferente, a gente age diferente, nossas obras são diferentes, nossas atitudes são diferentes. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais as nossas atitudes parecem com a dele, mais a gente se torna parecido com Jesus. Tanto que a gente pode fazer com que outros fiquem maravilhados ao ver o que fazemos, porque andamos com Jesus. Isso é uma identidade restaurada, é viver em Cristo, com Cristo. E o terceiro e último aspecto, viver para Cristo. Agora sim eu entro no nosso propósito. Viver para Cristo. O que é isso? É viver o que Cristo projetou para nós, o nosso propósito. Olha esse versículo de Hebreus. Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, cumprir o propósito que Ele tem para nós, operando em nós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Quando a gente consegue viver essas três coisas, a gente encontra o nosso propósito. Viver em Cristo, viver com Cristo e viver para Cristo. Quando a gente consegue se consagrar a Cristo, a gente encontra o nosso propósito. Então, mas assim, irmã, e aquele propósito específico? Saber se eu sou chamado mesmo para ensinar na escola dominical? E se para saber mesmo se eu tenho uma outra função? Qual é o meu chamado mesmo, aquele específico? Se você se pergunta sobre isso ainda, tem 3 questões que vão te ajudar a saber o que você gosta de fazer, o que te realiza. Gente, eu sou chamada para o ministério de ensino, não tem para onde, eu faço um monte de outras coisas, porque na Assembleia de Deus a gente faz de tudo, né? É uma igreja que é uma verdadeira escola, a gente faz de tudo, mas o meu chamado é para o ensino. E quando eu vou ensinar, gente, a adrenalina sobe tanto que as coisas no meu físico mudam. Eu já fui muitas vezes ensinar doente, porque mesmo se eu estiver doente e eu tiver compromisso, só se eu não puder, não aguentar levantar, mas eu vou. E aí eu fui ensinar doente, muitas vezes já aconteceu, porque recentemente eu tenho tido algumas coisas, assim, adoeci bastante, e aí várias vezes aconteceu. E eu saía de casa, aquele desânimo, aquela coisa, meu marido falava, tu vai falar o quê desse jeito? Eu ia. Aí daqui a pouco eu começava a ensinar. Gente, parecia que eu nunca tinha sentido nada na vida. Sabe o que é? O prazer, a autorrealização de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer é tão grande que tudo que eu estiver sentindo se torna pequeno. Aí quando eu terminava, eu falava, ai, meu marido, é melhor trazer a cama, o fogão, a geladeira, tudo para a igreja. Porque eu não estava curada. Jesus não tinha me curado, porque às vezes a gente vai fazer a obra e Jesus nos cura, né? Mas não foi isso, muitas vezes não é isso que tinha acontecido. É que eu estava me sentindo realizada, a plenitude de viver o que Deus me fez para viver. Deus me formou para isso, me preparou para isso. Então, se eu me sinto realizado, é isso que Deus tem para mim. Se você é professor, e aí gente, quando eu falo, eu vou focar no professor. Quem é professor de escola dominical? Deixa eu ver. Pronto, nós temos um grande número, a metade, né? Mais ou menos. Então assim, eu vou estar falando professor, mas pensa no seu talento aí, tá? Eu vou sempre exemplificar com o professor, mas você pode sempre aplicar a sua realidade. Aí eu vou dizer, eu sou professor para a escola dominical, mas eu vou para a escola dominical, vixe, eu chego lá, me dá um desânimo, uma coisa ruim. Oh meu Deus, não vejo a hora de acabar aquela aula. Cuidado, talvez você não seja chamado para isso. Mas se você vem, mesmo com medo, porque a gente às vezes assume algo e tem medo. Mas quando você faz, você fica tão feliz de ter feito. É prova que Deus te chamou para isso. Porque essa chama arde dentro de nós. Segundo, o que as pessoas percebem que você faz bem. Porque às vezes a gente está na igreja e a gente faz algo e fala assim, meu Deus, nem foi bom. Ô Senhor, quem nunca... Gente, quantas vezes eu preguei na igreja, ou ensinei, e voltei para casa arrasada. Jesus do céu, meu Deus, eu não tenho que estar na frente, Jesus, o que eu estou fazendo naquele lugar? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Aí a pessoa virava para mim e falava, mas Deus te usou, falou tudo que eu precisava ouvir.
Falava, meu Deus! Então, onde é que Deus te usa? Onde as pessoas falam, tu foi chamado para isso. Gente, ó, meu filho, uma professora de criança, aí a mãe chega e fala, meu filho chegou hoje falando da aula. Ou então, o aluno fala, amei, professora, a aula foi boa. Ou então não diz nada, só sorri. Você vê que as pessoas ficaram felizes com aquela aula. Isso é uma das provas que você foi chamado para isso. Terceiro, quais as necessidades da obra que te chamam a atenção? Você vai prestar atenção naquilo que Deus te chamou. Porque assim, ó, se eu chegar aqui na igreja e os irmãos que tocam aqui, os tocadores, eu não posso nem dizer que eles tocam bem, porque eu não sei avaliar. Mas se toca bem, o irmão aqui sabe, diz que toca. Mas se eu chegar aqui na igreja e os tocadores tocarem tudo errado, uma nota lá e outra nota cá, eu não vou nem perceber. Sou péssima com música, não tenho chamado, não tenho talento, contrário dos meus filhos, meu esposo. Meu esposo canta, meu esposo já gravou CD alguns anos atrás, meu esposo ministra louvor, toca vários instrumentos, toca na orquestra, meus filhos tocam na orquestra, e eu oro por eles. Porque de música é só isso que eu sei fazer. Mas eu não entendo nada, então assim, nunca vai me chamar a atenção a necessidade da música. Mas se eu chegar na igreja aqui de manhã, eu vou logo olhando, cadê as classes, onde estão, se as crianças foram para a classe, se os adolescentes, se dividiu. Ai meu Deus, precisava ajudar nisso, olha, precisava ter uma pessoa para fazer isso aqui. Eu enxergo logo. Por que eu enxergo a necessidade? Porque arde em mim resolver os problemas daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, se você foi chamado realmente para ensinar, isso está ardendo dentro do seu coração. Isso está movendo você, as pessoas enxergam isso. Não é que, mas tem gente que fala que não gosta. Não é porque uma pessoa falou, não. Eu estou falando que as pessoas de Deus, usadas pelo Senhor, enxergam isso em você. Muitas vezes o pastor nos chama e nos coloca em uma determinada função e a gente fala, não, eu não posso. A gente faz como Gideão, como Moisés e como tantos outros que disseram, não, Senhor, eu sou pequeno, eu não posso, como Jeremias. A gente faz isso, mas se Deus olha para nós e diz que a gente pode, a gente pode. E eu creio que meu pastor, por exemplo, vou falar do meu pastor, é um homem de Deus, e quando ele diz assim, assuma isso. Você vai falar, mas eu, pastor, você tem certeza? Tenho, Deus me mostrou. Eu falo, tudo bem. Mesmo que eu esteja achando que eu não tenho condições. Sabe por que eu faço isso? Porque eu não quero rejeitar o propósito de Deus para a minha vida. E eu sei que meu pastor é homem de Deus, que ele ora para tomar as decisões. Então, eu vou ser direcionada ali pelo meu Deus através do meu pastor. E aí, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, me capacita. Porque tu colocou ele como meu pastor e ele mandou eu ir. Porque aí eu estou sendo chamada. Então, vocês estão entendendo que o chamado da gente arde, se a gente viver o nosso propósito, nós vamos conseguir fazer coisas grandiosas em Deus? Mas ainda assim, o X da questão é, a confirmação é a chama de Deus no seu coração. Se você ama a Deus, ama a palavra, ama ensinar, e isso arde no seu coração, e você fala assim, não é de mim mesmo. Você sabe que é Deus te falando. Abrace o seu ministério, mas abrace de verdade, dedique a sua vida a isso, porque isso vai te realizar. Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas e não sabemos o que realmente nos realiza, porque o que realmente nos realiza é aquilo que Deus planejou para vivermos. Somos criados por Ele nos fez exatamente para um propósito e só vamos estar plenos se a gente viver esse propósito. Amém, irmãos? Vou entrar aqui agora em algumas coisas bem importantes. Como eu disse, hoje eu quero preparar você para entender quem você é, para que Deus te chamou, a sua importância. Irmãos, eu mandei uma mensagem para o meu filho do ônibus, que é minha mãe, porque eu ouvi ele falando ontem em casa, existe 7,8 bilhões. Eu falei, 7, quanto, meu filho? Do ônibus. Quase 7,8 bilhões de pessoas. Não existe ninguém igual a você. Ninguém. Não existe ninguém igual a você. 7,8 bilhões agora. E os que já morreram? E ninguém era igual a você. Ninguém.
Você é único. Você é único. O propósito de Deus da sua vida é único. A gente costuma ouvir na igreja que ninguém é insubstituível. Não, como cargo, realmente, ninguém é insubstituível. Uma pessoa é professora, ele sai, eu ponho outra professora, eu ponho outro professor. Mas o que essa pessoa ia fazer, ninguém vai fazer. Do jeito que ela iria fazer, ninguém vai fazer igualzinho. Porque somos únicos. Nós somos únicos como pessoa e também no nosso ministério. A obra não deixará de ser feita, mas não será feito do jeito que Deus projetou para ser feito por você. Então, cuidado com rejeitar o serviço do Senhor. Então, professores, e aí como eu disse, estou falando professores, mas vocês pegam de vocês, tá? Aí no seu ministério. Professor, seu chamado é único. Deus te chamou para atuar em determinada área, em determinado lugar, para ensinar determinada classe, de determinada maneira, com determinada visão. Deus te chamou para isso. Abrace o seu chamado, do jeito que Deus te chamou. Não é o chamado da outra pessoa, não é o que a outra pessoa faz. Uma vez eu fui numa congregação lá em Vitória da Conquista e uma irmã virou para mim e falou assim: irmão, eu quero te contar uma coisa. Aí eu falei, tá, conte. Alguns anos atrás eu escrevi um livro. Eu não sei nem quantos anos tem, viu? Um livro, Educação Integral na Escola Dominical. E eu lancei um congresso de EBD em Vitória da Conquista. Aí a irmã me disse, e isso foi recente, depois da pandemia. Eu fui pregar lá e a irmã me disse assim: irmã, quando eu vi você lançando aquele livro, e você deu aquela palestra, eu fiquei tão encantado com aquilo, que eu falei, eu vou fazer tudo o que essa irmã fez. Eu vou fazer o mesmo curso dela da faculdade, eu vou trabalhar na mesma coisa que ela trabalha na igreja, e vou fazer tudo o que ela fez. Eu falei, foi, irmã? Eu fiquei tão assustada assim, porque eu não esperava ter ouvido. Mas, irmã, eu comecei o curso, não tinha nada a ver comigo. Eu comecei a fazer as coisas, não tinha nada a ver comigo. Eu não sou da área da educação, eu sou da área da assistência social. Muito depois eu abandonei o curso e entrei na minha área para viver o que realmente Deus queria de mim. Então não é porque o ministério do outro é bonito, é o que Deus quer de você. Isso é bonito com você. Se Davi usasse a roupa de Saul e a espada de Saul para vencer o gigante Golias, ele não venceria. Porque a arma dele era o que Deus tinha dado para ele. O seu chamado é único. E, irmã, mas eu não sei o que fazer. Gente, vou dizer para vocês, Deus fala. Dobre o seu joelho, ore e pare e escute. Senhor, me direcione, me mostre o caminho. Como professor, nenhum professor deve ser igual ao outro. Nenhum deve ensinar igual ao outro. Não seja cópia do outro professor, mas faça daquele jeito que Deus está te orientando. Isso não quer dizer que você não deve seguir o que a ciência diz sobre métodos, sobre técnica, sobre dinâmica. Não é isso, isso é conhecimento. Conhecimento a gente adquire e usa. Eu estou falando de jeito, de estratégias, de como fazer, daquilo que você sabe fazer. Por exemplo, tem gente que vai fazer uma dinâmica. Irmãos, tem gente que vai contar história, né? Eu contei várias histórias, né? Então eu vou falar da história. Vocês viram que eu contei história, eu mexo, eu falo. Tem gente que está assim, irmã, é um menino, aí ele achou um barquinho, né? Aí ele pegou o barquinho, ele fez o barquinho, aí a enxurrada levou. Aí depois ele foi na loja e viu o barquinho. Não vai dar certo, gente. Já pensou contar? Ou alguém que vai contar assim, olha, irmãos, vou falar uma coisa da palavra do Senhor. O Senhor diz para a gente ser forte, para a gente ser corajoso. Não é isso, não é essa mensagem que ele está vindo, não. Não é? Cada um tem um chamado. Gente, sabe qual era meu sonho? Meu sonho era ensinar e cantar ao mesmo tempo. Tipo aqui está pregando, falando. Aí lembrar da música, igual aqui. Eu estou falando para vocês, eu lembrei várias vezes daquela música, que eu não sei nem a letra, porque eu não memorizo nem a letra das músicas. Aquela música diz que eu sou alguma coisa e diz, sabe qual é essa música? Diz? Vocês conhecem essa música? Quem conhece essa música? Ali uma pessoa conhece, ninguém conhece. Diz que o Senhor fala que a gente... quer ver a letra da música? Eu tenho uma parte dela copiada, vou falar para vocês, ó.
Vocês não sabem a letra da música, gente. Só eu porque eu não entendo. Aqui, ó, de Gabriela Rocha, ó. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz, a voz de Deus, é que me lembra e me diz quem sou. Eu queria várias vezes cantar um trechinho, era meu sonho. Mas Deus não me usa assim, eu só falo, porque se eu cantar todo mundo vai embora. Não fica um crente nessa igreja. Então eu não posso usar as estratégias do outro. É do meu jeito. Agora o que eu faço? O meu jeito eu aperfeiçoo. O meu jeito eu melhoro. O meu jeito eu estudo para ter melhores talentos. Eu não faço de qualquer jeito. Não, irmão, é porque aqui é meu jeito. Eu só ensino assim com a Bíblia. Aqui é meu jeito. Não, irmãos, eu tenho dificuldade disso. Mas eu entendi que a ciência é essa. Com o meu jeito eu vou fazer melhor. Se assim é a melhor estratégia, eu vou fazer, mas do meu jeito. O seu chamado é único. Segunda coisa, seu relacionamento com Deus é único. O que Deus, é tão lindo isso, eu fico maravilhada, sabe, com isso, com o nosso Deus, um tanto de filho que Ele tem, e Ele se relaciona com cada um de maneira especial. Agora é o seguinte, a correspondência é nossa. O Senhor quer se relacionar com cada um de nós de uma maneira muito intensa, muito próxima. E quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente compreende como Deus quer nos usar na palavra do Senhor. Ensinar a palavra não é só estudar uma lição e ir para a frente de uma classe. Existem inúmeras estratégias que Deus nos dá. Não estou falando de estudar agora, não estou falando de estratégias espirituais, de revelações de Deus, de coisas que Deus quer trazer dentro daquela lição. Mas se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não poderei viver isso. E Deus quer me dar estratégias particulares para que eu faça a sua obra. Ensinar é algo, ser mestre de qualquer coisa é algo técnico, é algo que se aprende apenas. Ensinar a palavra, a gente estuda, a gente aprende, mas sobretudo, a gente recebe um chamado e vamos aperfeiçoando ele na presença do Senhor. O Senhor nos guia, nos conduz, e isso depende de nós buscarmos ao Senhor. Eu sou a pessoa da técnica, gente, eu estudo. O pastor falou, estou fazendo doutorado, eu estudo, eu leio, eu assisto aula, eu até para dormir, eu coloco aula para dormir. Vocês acreditam? Tem dia que eu durmo com os pastores que ensinam a palavra. Meu preferido para dormir é Luciano Subirá. Coloco o Luciano Subirá, vou subindo, ouvindo, daqui a pouco eu durmo. No outro dia eu continuo o vídeo, de onde parou. Mas eu sou a pessoa que ama estudar. Mas eu não desprezo nunca o que Deus me dá no meu relacionamento com Ele. Eu não troco nunca o que eu recebo do Senhor pelo que eu recebo através do estudo. É importante, é secundário. O estudo é importante, mas é secundário. O principal é o nosso relacionamento com Deus. Quer viver um ministério diferenciado, quer tocar vidas, quer encontrar pessoas e falar, você foi meu professor e você marcou a minha história. Viva um relacionamento profundo com Deus. Viva algo diferente com Deus. Busque em Deus o que Deus quer para o seu ministério. Outro, gente, eu estou sem saber as horas, estou procurando e não enxergo, gente, me ajuda aí. Eu não trouxe o celular para aqui. 8h42, obrigada. É porque à distância a coisa fica feia. Outra coisa, o Senhor usa as nossas experiências de vida no nosso ministério. O seu ministério é único porque suas experiências são únicas. Sabe aquilo que você passou, e eu vou falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso, aquilo que você passou e que o inimigo projetou para te destruir, você venceu, você está aqui, e isso Deus vai usar como propósito na vida dele. Uma vez eu estava indo à igreja, sozinha nesse dia, eu estava grávida do meu segundo filho, e eu morava em Salvador, e eu estava indo andando, uma rua bem movimentada, um bairro bem populoso lá de Salvador, o bairro de São Marcos, Pau da Lima ali,
Não sei se vocês já ouviram falar. Eu estava indo para a igreja sozinha e eu estava passando por uma luta e não era a primeira vez. Sabe aquela luta repetida que vem de novo? Eu falei, Senhor, eu estou enfrentando isso. E eu conversando, né? Agora, o que eu gostava da pandemia, tem um irmão ali de máscara, porque eu orava e o povo não achava que eu sou doida, porque eu mexo a boca na rua, eu ando conversando, e eu estava, Senhor, falando, Deus, estou passando por isso de novo. Eu, por que tu permite, Senhor? Eu estou passando de novo, esse negócio está me acabando, Senhor. E fui lá, né, choramingando para Deus, estou choramingando no meio da rua. De repente, Deus falou fortemente no meu coração, e falou, o que o inimigo projetou para te destruir, eu vou usar para abençoar vidas. Irmãos, eu trabalhei anos com adolescentes, anos. Eu fui líder em Salvador, eu fui professora deles, durante anos na minha vida, eu trabalhei com os adolescentes. E eu vou dizer, que inúmeros adolescentes vieram até mim, com a situação que eu estava vivendo próximo a mim, que estava me tirando a paz. E eu só sabia o que fazer, porque eu tinha vivido isso muito próximo, uma pessoa muito próxima de mim tinha vivido isso. Por isso que eu sabia ajudá-los, só por isso. Então, as suas experiências, o inimigo pensa que vai te destruir, mas Deus vai usar no seu ministério. Seu ministério é único exatamente porque você viveu tudo isso. Então, o que você vive não define sua destruição. O que fizeram com você, os traumas da sua história, da sua infância, é para você cuidar de outros. Então, você, professor, tem que abrir seu coração para entender isso, que Deus te preparou e te ajudou e te deu amor, e você venceu, para você, no momento que estiver ensinando a palavra, ajudar outros a vencerem. Seu ministério é muito rico. Gente, eu não sei como uma pessoa acha que é simples ser um professor. O ser um professor é ajudar pessoas a vencerem, é ajudar pessoas a crescerem, conhecerem a Deus, superar as dificuldades e não serem destruídas por Satanás. Viva isso que Deus te chama para viver. Outra coisa que é única no seu ministério, uma coisa que depende do seu ministério, são as suas escolhas. Deus te chama, Deus projeta, Deus te capacita, mas você escolhe. Uma coisa que Deus sempre quis quando criou nós, é que as escolhas fossem feitas por nós. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Então Deus te chama, vem professor. E Deus projeta para você aquele ministério lindo, de ver vidas transformadas, abençoadas, de ser aquele professor que faz diferença total na vida dos alunos. Mas você, não vou estudar a lição não, no sábado à noite eu estudo. Uma preguiça ficar lendo esse negócio aqui, que chega a cansar. Aí você fala, não, domingo eu não vou não, domingo eu vou para a escola não, vou pedir alguém para dar aula no meu lugar. É meu dia, mas não vou não. Não, todo mundo vai passear, vai ter um evento de família, um almoço, eu vou ficar com o pessoal. São suas escolhas. Irmão, eu nunca posso fazer isso. Não estou dizendo que você nunca pode fazer isso. Estou dizendo que muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça por causa de outras coisas e servir ao Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês, ser um professor, e aí você pensa também no seu outro cargo, mas ser um professor de EBD é uma responsabilidade tão grande, e se você quer assumir isso, assuma também que você vai perder muita coisa. Eu já perdi muita coisa de domingo de manhã, eu já deixei de participar de muitos eventos. Por exemplo, agora, último domingo, na minha igreja teve um passeio com as mulheres para o sítio do nosso pastor. Eu comprei a pulseira. Eu ia, porque às vezes a gente vai, mas eu senti a dificuldade de ir. E um dos motivos é porque eu tinha algo para fazer na escola dominical. Eu doei a minha pulseira e não fui. E não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Então, se você escolhe servir a Deus, vou dizer, meu filho, Deus não deve nada para ninguém. Você escolhe dar sua aula hoje, mesmo com sono, mesmo acabado, destruído, Deus não vai ficar te devendo isso não. Pode ter certeza que Deus não deve nada a ninguém. Então, quem vive o que Deus quer,
É aquele que renuncia a outras coisas para fazer a vontade do Senhor. Não acha que servir a Deus, que ensinar é fácil, não. Que é só ir de vez em quando. Não, ensinar é um trabalho, ó. Ah, mas hoje não sou eu que vou dar aula. Mas eu estou lá. Eu participo da aula, eu contribuo com a aula do outro professor. Se surgir um problema, eu estou junto. Eu converso com o aluno, eu aconselho no final. Eu dou um abraço. Eu digo que senti falta dele na semana passada. Tudo isso faz parte do meu ministério. E tudo isso é importante. Então, são as minhas escolhas que vão fazer o meu ministério frutífero ou não. Ainda, são os conhecimentos que eu busco, que eu tenho, que Deus vai usar. Gente, Deus não tem compromisso em te dar conhecimento se você não busca. Isso eu falo conhecimento primeiro da palavra, segundo todos os outros conhecimentos. Às vezes tem um evento como esse aqui, tem gente que está em casa porque estava um pouco cansado, dormi mal. Não é assim, gente? A gente às vezes não faz isso. Busque conhecer, busque, alimente sua mente, o seu coração, porque quando você alimenta, principalmente da palavra do Senhor, você consegue achar as respostas no momento certo. Tem pessoas que fazem isso comigo, de vez em quando alguém liga para mim e fala assim, ou então manda uma mensagem, ou então me encontra e fala, me dá uma técnica, uma dinâmica, uma não sei o quê, me explique isso. E eu falo, gente, não é assim que funciona. Ninguém é um poço de técnica, colocou a mão, achei, a técnica sua é essa. Não, porque eu acho as técnicas para eu usar nas minhas aulas, as dinâmicas, aquilo que eu devo fazer nas minhas aulas, porque eu estudo muito. Então, quando eu estudo, quando vem um tema, eu começo a estudar de novo, eu começo a revisar, eu começo a lembrar aquilo que eu falei tal data, aquilo que eu vi tal data. Por exemplo, essa história do barquinho, eu já li ela alguns anos atrás, e eu estava em uma palestra, sexta-feira passada, retrasada, tem 15 dias, e enquanto o palestrante falava de uma coisa lá, sobre Jesus ter nos comprado, a história veio todinha na minha mente. Aí eu falei, vou usar, e anotei a história. Por que ela veio na minha mente? Porque eu já tinha estudado ela, porque eu já conhecia ela, eu já tinha lido sobre essa história. Mas se eu não leio, se eu não estudo, não vai vir nada na sua mente para você fazer. Não é isso? Às vezes eu estou estudando um tema, por exemplo, eu estava estudando, quando eu estava estudando sobre identidade, alguns dias atrás, e aí veio uma história na minha mente, que eu até falei rapidamente com vocês, de Davi, que não usa a roupa de Saul. Veio isso na minha mente. Veio assim, se Davi usasse, cada um tem suas armas no ministério, né? Cada um tem as armas, e essas armas são dadas por Deus. Se Deus usasse as de Saul, não venceria. Se Davi usasse a de Saul, não venceria. Isso veio na minha mente, porque eu conheço essa história, eu leio essa história, eu escuto essa história. Então, se a gente não buscar conhecimento, nosso ministério vai ser fraco. Vou dizer para você, vai ser fraco. Você vai ser professor meia boca. Estou sendo muito sincera. Se você só pega a lição na semana que você vai ensinar para estudar, você vai ser professor meia boca. Você só sabe o que está no script. Se o aluno mexer a cabeça e falar alguma coisa, você... Professor meia boca. Mediano. Só dá para o gasto, mas não faz nada. Não é excelente. Não faz coisas grandiosas em Deus. Não faz proezas em Deus, porque está na mediocridade. Aí tem gente que fala assim, mas eu ensino criança, eu ensino adolescente. Eles são tão besta, eu dou uma lidinha até domingo de manhã e dou aula. Desculpe, medíocre ainda é pouco, você está cá embaixo. A palavra de Deus é viva, é poderosa. A estratégia muda totalmente uma aula, uma estratégia planejada, muda tudo, fala fortemente ao coração. Uma vez eu contei uma história numa classe, eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para trabalhar esse tema, me dá, e eu não achava, e eu criei. Foi uma história criada por mim que eu contei. E era uma história, e eu contei para uma classe de professores, porque eu estava explicando para os professores de adolescentes como eles deveriam ministrar a aula.
Então eu estava explicando as 4 lições, eu fazia isso todo mês, a gente tinha isso em Salvador. De mês em mês a gente se reunia, aí eu levava técnicas, levava complemento do assunto. Hoje tem muito na internet, né? Na época não tinha. Então eu levava essas coisas todas de cada lição para os professores, para dar aula do mês. E aí eu levei essa história e falei, gente, fui eu que fiz. Aí contei para eles e falaram, eu vou contar. Gente, o que eu ouvi de professores dizendo, meu Deus, meu aluno falou que essa história era só trocar de nome e pôr o nome dele. O que eu ouvi não foram poucas vezes, não foram poucas. Por quê? Porque eu busquei, porque eu dei o meu melhor, porque eu estava querendo fazer mais, eu estudei, eu pesquisei, dá trabalho, gente. Aí eu não tenho tempo para essas coisas, não. Sinto muito, você vai ser medíocre. Seu ensino não vai ser meia boca. Deus te chamou para quê? Para ser grande. E Deus te chamou para comer, com o pão, o inimigo como se fosse um pão. Mas você vai se sentir gafanhoto e as pessoas vão olhar para você e vai achar que você é gafanhoto. Porque te falta conhecimento. E outra coisa, seu ministério também é único, porque os dons e talentos que Deus te deu são únicos na sua vida. Ninguém, mesmo que um tenha o mesmo dom seu, tem um dom do Espírito Santo, ele tem o dom da fé e eu também, ele tem um dom da palavra de sabedoria e eu também, mas não é da mesma forma, é único, é para você. Então viva o que Deus te chamou, busque pelos dons, busque, Senhor, aperfeiçoe os meus talentos, apresenta as suas dificuldades diante de Deus. Eu oro e eu apresento, as dificuldades que eu tenho. Eu falo, Senhor, ajuda essa memória, meu Deus. Me ajude com essa memória, porque eu não memorizo as coisas. Porque passa o tempo, eu esqueço, eu tenho que estudar tudo de novo. Porque assim, hoje eu vou falar, vocês podem ter certeza que eu estudei um bocado agora. Aí daqui uns dias eu esqueço. Se eu for falar esse mesmo assunto, eu tenho que estudar tudo de novo. Eu falo, Deus, me ajuda para eu lembrar melhor as coisas. Eu falo, Senhor, minha memória não é boa, me ajude. Melhore minha memória. Então, o que eu não tenho, eu peço a Deus. Porque isso eu sei que eu preciso. Tem tantas coisas que eu peço a Deus que eu falo, Senhor, não tenho, eu tenho dificuldade em fazer isso, tu sabes. Então me ajude. Por quê? Porque o meu talento é dado por Ele. Quem aperfeiçoa os meus talentos é Deus. Estamos no último slide, tá? Paz. Deixa eu ver. Último ou penúltimo? O próximo. Não foi, não? Travou? Veja aí se você... Eu vou falar com minhas palavras, mas lá está mais bonito. Deixa eu ver se você consegue. Qualquer coisa fecha e abre de novo. São os 2 últimos, eu acho. Veja aí se vocês conseguem. Então, o que acontece? O próximo slide, se ele conseguir a gente ver, vai falar o seguinte... que Deus projetou tudo para a gente fazer, que a gente está vendo aqui. Deus tem uma obra grandiosa nas nossas vidas, mas o inimigo vai lutar para impedir que isso aconteça. Sabe por quê? Porque ele não cumpriu, não viveu o propósito de Deus para ele, que ele era um anjo de luz. Ele era para brilhar, para glorificar a Deus, a sua luz era para iluminar a glória de Deus, para mostrar a todos a glória de Deus. Mas ele não, ele preferiu as trevas do que a luz, não viveu o propósito, ele não quer que a gente viva também o nosso propósito. Conseguiu não? Abre o de cima, abre os slides na pasta. Por isso que é bom a gente gravar de 2 jeitos. Então é aí no computador, eu acho. Então, gente, não tem problema não, pode até desligar. Então, assim, o que eu estou dizendo... Não, por que eu estou dizendo isso? Quero dizer para você, não permita que o inimigo destrua o que Deus tem na sua vida. Aí, e a definição de quanto você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida, está ligada ao nível de perseverança que você tem para viver o que Deus te chamou para viver. Porque o inimigo vai fazer de tudo para te tirar desse propósito, mas você precisa perseverar. E aí eu quero mostrar algumas dificuldades que o inimigo passa, que o inimigo tenta agir. E aí depende de como você vai agir. Ele tenta te destruir, ele usa essas coisas todas para te destruir, mas depende agora de sua atitude diante disso. Por exemplo, às vezes você comete um erro, e aí ele começa a te acusar.
e você acha que você não pode fazer mais nada na obra do Senhor, porque um dia você errou. Como você vai agir diante do erro? Você vai deixar que o erro te defina e não vai lutar para fazer a obra do Senhor, para viver o propósito de Deus na sua vida? Não deixe o erro te definir. Outra coisa, diante de uma derrota, e às vezes a derrota é ter no ministério, a gente faz uma coisa ruim, a gente faz uma coisa mal feita, a gente não gosta do resultado do que fizemos, a gente sabe que não foi bom o resultado, e se a gente, mesmo assim, e se por causa disso, a gente não perseverar, nós teremos realmente um ministério acabado. Ainda por causa de dificuldades, de obstáculo, por causa do medo. Gente, muitas pessoas têm medo de se expor. Tem gente que não faz a obra, o coração arde por fazer, mas porque tem medo do que as pessoas vão dizer. Se você deixa de fazer o que Deus te chamou por causa do medo, você vai ter seu ministério destruído. Tem uns que é por causa do julgamento. Tem uma irmã que ela viveu algo ela cometeu um erro, e aí as pessoas julgavam muito, e aí ela começou a dizer que não queria voltar nunca para a escola dominical. Passou tempos e ela não queria. E um dia eu falei, como eu sou muito próxima dessa irmã, eu falei para ela que isso era orgulho, era orgulho. E vocês sabiam que muitas vezes tem gente que não faz a obra por orgulho para não ser julgada, por orgulho para não fazer e ficar inferior ao outro, com medo da comparação com outra pessoa, e por causa disso, deixa de viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, o que eu quero dizer diante disso tudo, o Senhor te chamou, você está aqui hoje não é à toa, o Senhor não chama ninguém. Eu coleciono, né, irmão, o copo de água, e eu já pego. O Senhor não chama ninguém para simplesmente receber. Você recebe em uma área e dá em outra. E eu quero dizer que muitos aqui, que o Senhor tem chamado para ensinar. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, mas lute pelo seu ministério. Envolva-se realmente com o seu ministério, dê o seu melhor para aquilo que Deus te chamou, viva os propósitos de Deus na sua vida.